Muito bem, o assunto da nossa questão de hoje, período composto, como eu digo sempre, não existe nenhuma prova de nenhum concurso, de nenhuma banca que não cobre conteúdo de período composto. Algumas de maneira mais tradicional, outras de maneira mais semântica, olhando só o sentido. Eu trago hoje um concurso aí de uma banca chamada IBGP, e eu estou fazendo isso porque, como eu digo sempre, no momento em que eu estou gravando essa questão, está o edital publicado por um concurso que vai ter numa prefeitura aqui de Minas Gerais, chamada Prefeitura de Baldim. E quem vai elaborar o concurso é o IBGP. Tá bom? Então, independentemente de você fazer ou não esse concurso, acompanhe comigo que foi que a banca IBGP, num concurso de nível médio, em 2024, cobrou. Eles deram uma tirinha e havia quadrinhos, e no segundo quadrinho tinha a seguinte frase: dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do Sol e derreter as calotas polares. E aí, eles falaram sobre esse período, algumas coisas, e pediram que você descobrisse, dentro dessas 4 coisas, o que é que para você é correto. Então, com o seu conhecimento prévio, pause, resolva e, em seguida, volte para ouvir o meu comentário. Vai lá. Muito bem. Existe uma confusão que às vezes está correta, às vezes não, que é a gente achar que frase e oração é a mesma coisa. E pode ser. Você, quando estava na escola, já teve uma questão perguntando, ó, assinale a frase cujo sujeito é indeterminado. Ou, em qual das orações seguintes existe sujeito indeterminado? Então, vamos anotar uma coisinha aqui. Quando a gente fala de oração, a gente vai definir oração, que às vezes pode ser frase e às vezes não, como sendo uma frase que contém verbo. Então, a alma da oração é o verbo. Frase, por sua vez, é um enunciado de sentido completo. Então, eu não preciso ter um verbo para dizer que a minha declaração fez sentido. Por exemplo, anote aí. Quando a gente fala assim, feliz ano novo a todos. Eu estou com esse enunciado desejando coisas boas para as pessoas. Isso aqui é uma frase que tem sentido, mas é o que a gente chama de uma frase nominal, porque o que a gente chama de frase nominal é aquele enunciado que tem sentido, mas se não tem verbo. Porque a partir do momento que eu colocar um verbo, eu vou ter uma oração. Veja aí comigo. Quando eu falo assim, o ano começou com temperaturas elevadas. A partir do momento que eu coloquei que o ano começou com temperaturas elevadas, eu tenho um sentido. Só que isso aqui, desta vez, é o que a gente chama de frase verbal. Olha o verbo começar. E uma frase verbal nada mais é do que uma oração. Então, mais uma vez, eu repito a você. O que é uma oração? É qualquer enunciado que contenha verbo. E eu quero que você anote aí comigo o seguinte, vamos lá na tela. Você vai anotar o seguinte, o número de núcleos verbais determina
o número de orações. Então, quando eu observo alguma coisa que eu escrevi, uma estrutura qualquer que eu tenho escrito, eu tenho essa estrutura e eu vou contar os verbos, que eu estou chamando de núcleos verbais. Se eu achar 2 verbos, eu terei 2 orações. Se eu achar 3 verbos, eu terei 3 orações. Anote aí. Quando a gente fala assim, ele disse que consertaria o carro quando chegasse a São Paulo. Isso tem uma estrutura que tem um sentido. Agora, ele disse, é um verbo, que consertaria, são 2 verbos. Quando chegasse, são 3 verbos. Então, a partir do momento que você tem 3 verbos, você tem 3 orações. E essas 3 orações configuram aquilo que a gente chama de um período composto. Um período composto é, portanto, aquele período que vai ter mais de uma oração, que vai ter mais de um verbo. Se tivesse um verbo só, vejam aí, o ano começou com temperaturas elevadas. Tem um verbo só. Então, isso aqui é um período simples. Então, um período simples é aquele que tem uma oração só. Um período composto é aquele que tem mais de uma oração. Anote mais um exemplo aí comigo. Quando eu falo assim, o país está precisando de governantes que possam olhar suas necessidades. Observem que eu falei que o número de orações é determinado pelo número de núcleos verbais. Eu não coloquei que ele é determinado pelo número de verbos. Que às vezes eu tenho 4 verbos, mas eles não representam 4 núcleos verbais. Olha aí o exemplo na tela. São 2 verbos em sequência, como aqui também, 2 verbos em sequência. Esse aqui é um núcleo verbal. Então, aqui não são 2 orações. Aqui também é um núcleo verbal, não são 2 orações. O Brasil está precisando. Eu poderia dizer, o Brasil precisa de governantes. Na tela, governantes que possam olhar. Poderia dizer, governantes que olhem. Então, na verdade, vamos anotar, esses núcleos verbais, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são representados por uma coisa que a gente chama de locução verbal. Em português, locução significa expressão. Então, locuções verbais são expressões verbais. Tudo isso eu estou dizendo que, olha só, a questão fala na letra A de período simples, na letra B de período composto, também na C e também na D. Então, a primeira coisa que eu tinha que saber era se tinha mais de um verbo. Se tiver mais de um verbo, o período não é simples. Vamos lá na tela? Olha aí. Dizem, do verbo dizer, que os poluentes que lançamos, do verbo lançar. Bom, a partir do momento que nós já temos 2 verbos, não é um período simples mais. Vamos na tela? Isso quer dizer que não é a letra A. Agora, aqui na letra B, fala que existe uma oração principal, uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva. Quer dizer, falou em 3 orações. Mesmo que eu não saiba, oração principal, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, são 3 orações. Letra C, na tela.
Aqui eles falam de uma oração principal e outras 3 orações. Então, aqui já fala de 4. Mesmo que eu não saiba o que é uma coisa e o que é outra, a letra B falou em 3 orações, a letra C falou em 4. Então, uma das duas pode estar certa e a outra pode estar errada. Na tela. Na letra D, fala de uma oração principal e outras 4 orações. Então, o arcabouço dessa questão, eles construíram alguma coisa para você falar assim, puxa, eu sei lá o que é oração principal, tem a menor ideia do que é oração substantiva, não importa. Você tem que saber o número de orações. Vamos lá na tela de novo. Dizem que os poluentes que lançamos no ar, olha aqui, ó, irão reter. Esse é um núcleo verbal só, reterão o calor do Sol e derreter as calotas polares. Então, quantas orações eu tenho aí? Uma, dizem. 2, lançamos. 3, né? Irão reter. 4, derreter. Então, são 4 orações. Então, a resposta vai ser a letra C. Mesmo que a gente não tenha abordado o que é oração principal, o que é oração subordinada, substantivo e oração adjetiva. Então, assim, criou-se uma questão para a pessoa bater o olho e falar assim, estou perdida, não sei o que é. Então, o meu objetivo de hoje foi só mostrar para vocês o que é a frase oração e período. Agora, gravamos essa questão em função de um edital lançado, que você pode vir a fazer ou não, mas estamos querendo que você deixe o seu like, que você faça o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo para que a gente possa ter um número suficiente de pessoas aí na tela para lançarmos o nosso projeto Português ao Vivo. A gente fez essa questão comentada, gravada. Se ela fosse trazida para uma aula ao vivo, você aí de casa poderia me perguntar, poderia pedir, professor, não passa para frente, não. Dá um exemplo de oração substantiva, dá um exemplo de oração adverbial. Eu hoje não dei o exemplo porque o meu objetivo era um, mas o meu objetivo pode ser um e o seu pode ser outro. Então, eu quero fazer esse projeto Português ao Vivo e, para isso, você vai se inscrever no meu canal do YouTube, que é esse aqui, @Ricardo Hertz. Você está aí agora, porque você clicou num link que te levou para essa questão, mas você vai clicar nesse link, não, você vai lá, vai fazer tudo que eu falei, dar o like, fazer um comentário, compartilhar e clicar no sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar uma questão, inclusive quando eu postar, ó, dia tal vai ser a aula, você estará por dentro. Enquanto isso, se você quiser estudar período composto ou qualquer outro assunto, o meu site está aí, ó, www.ricardoerce.com.br. Lá você vai encontrar outras questões, lá você vai encontrar curso de exercício, lá você vai encontrar curso por banca, você vai encontrar curso teórico e você vai se preparar. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.